A pessoa que sofre de ansiedade, ela se sente angustiada, ameaçada, bloqueada e pode inclusivamente dizer ter maus pensamentos. Muitas vezes, mesmo sem conseguir identificar o motivo que está causando esse mal-estar nela. Quem sofre com transtornos de ansiedade, meus irmãos, geralmente se vê tomado por pensamentos muito negativos que do nada invadem a mente sem avisar absolutamente nada. Pessoas com transtornos de ansiedade são muito pessimistas. Elas acreditam que algo ruim está prestes a acontecer com ela, mesmo que não haja nenhuma evidência que aponte para isso. Os sintomas de ansiedade, meus irmãos, podem se manifestar a nível físico, como a sensação de aperto no peito e tremores, ou a nível emocional, como a presença de pensamentos negativos, como preocupação, insegurança ou medo, por exemplo. E geralmente surgem vários sintomas ao mesmo tempo. Mas o que a Bíblia nos orienta sobre este sentimento? Irei citar para vocês algumas passagens bíblicas para te ajudar a se livrar desse sentimento. Mas antes, meus irmãos, quero pedir gentilmente para você se inscrever aqui neste canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? E eu quero pedir para você ficar até o final do vídeo, tá bom, meus queridos? Porque no final desse vídeo eu vou estar trazendo uma mensagem muito poderosa do Senhor Jesus Cristo que nos ensina de onde vêm esses problemas, tá bom? A causa é espiritual e o efeito é material, tá bom, meus amados? Vou estar mostrando para vocês uma referência bíblica muito poderosa, amém? Então fique até o final. Deus te abençoe. Irmãos, quero que vocês entendam que antes de termos todos esses pensamentos como ansiedade, aflição, medo, ódio, malícia, depressão e entre outros, meus irmãos, Deus nos fez perfeitos sem esses sentimentos que podem levar até a morte. Mas depois que o pecado entrou no mundo, através da desobediência de Adão e Eva, esses sentimentos vieram todos juntos para nos atormentarmos até nos dias de hoje. Mas Deus não nos deixou sós e nos orientou em sua palavra como nós devemos agirmos diante de uma situação tão difícil, meus amados irmãos. Eu quero começar citando para vocês que na carta de Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 6, que diz o seguinte, meus irmãos: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? O que a palavra nos orienta aqui, meus queridos? Primeiro, nós temos que nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Sob é abaixo das poderosas mãos de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Esse tempo, meus queridos, não é meu e nem seu. O tempo certo é o tempo do Senhor, é o tempo de Deus. Então, primeiro, vamos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que ele nos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? É simples, não é? Não é difícil. Não é difícil. Mas as coisas só se tornam muito difíceis quando nós perdemos as nossas forças, quando nós não conseguimos encontrar forças nem para dobrar os nossos joelhos e buscar a Deus. Mas Paulo nos diz que quando estamos fortes, estamos fracos, mas quando estamos fracos, estamos fortes. Então aproveita esse momento de fraqueza, dobra os teus joelhos, porque eu tenho certeza que a tua oração vai chegar aos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E no tempo certo, o Senhor, Ele vai atender
a tua necessidade. Entrega nas mãos dele toda a sua ansiedade. Amém, meus irmãos? Eu quero citar mais um versículo bíblico aqui em Filipenses, no capítulo 6, no versículo 6 e 7, que diz assim: não andei ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Oh, meus amados, dobra os joelhos. Quer tirar essa ansiedade que te aborrece, que te entristece, que te causa dor de cabeça, que te causa até mesmo a depressão? Dobra os teus joelhos, lá no teu quarto em particular, vai lá no teu escritorinho, fecha as portas, invoca o nome santo do Senhor, porque Ele vai te ouvir, Ele vai atender as tuas necessidades, Ele vai responder, Ele vai te atender, mas busca Ele de todo o teu coração. Amém, meus queridos? Irmãos, a gente vive num tempo tão difícil. O mundo, a situação que está nos dias de hoje também corrobora para uns tempos difíceis, tanto em nossas vidas materiais, como nas nossas vidas espirituais. Tudo corrobora para dias difíceis, para ansiedade, depressão. Irmãos, e quando você pensar que o seu fardo está pesado, que você não está conseguindo mais carregar, clama ao Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te ajudar. O que a palavra dele diz sobre isso em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28 ao 30, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é bom e minha carga é leve. Amém. Entrega a tua carga nas mãos do Senhor. Ele vai te ajudar a carregar. Ele vai pegar a tua ansiedade e vai resolver para você. A tua ansiedade, ela traz consequências. Então entrega a sua ansiedade, dobra os teus joelhos na mão do Senhor, porque Ele vai te ajudar. Amém, meus queridos? Irmãos, lembra que eu disse para vocês lá no começo do vídeo, de todos os problemas que entrou no mundo quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, e a partir daquele momento da desobediência, a morte entrou no mundo. Todos os sentimentos ruins entraram no mundo através da desobediência. E o que nós vivemos nos dias de hoje é consequência do erro cometido lá atrás pelos humanos. Amém, meus irmãos? Então presta muita atenção no que eu vou falar para vocês agora, em Mateus capítulo 16, no versículo 21 a seguir. Diz assim, meus queridos, presta muita atenção na palavra. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Versículo 22, presta muita atenção. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum isso jamais te acontecerá.
No versículo 23, está escrito assim: E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Irmãos, o que isso quer dizer nos dias de hoje? Quando o Senhor Jesus Cristo, ele reuniu-se com os seus discípulos e estava falando para todos que era necessário que o Senhor Jesus fosse para Jerusalém, e quando ele chegasse lá, ele ia sofrer muitas injustiças na mão dos anciãos, do sacerdote, dos escribas. Jesus já sabia que ia acontecer isso com ele. E depois disso ele ia ser morto e ser ressuscitado no terceiro dia. Só que Pedro, quando ouviu Jesus Cristo falando aquilo ali para eles, Pedro chamou Jesus Cristo num canto e falou assim para Jesus, Senhor, vem cá. E disse assim para Jesus: Deus seja gracioso contigo, ó Senhor Jesus Cristo. De modo algum, isso jamais vai acontecer com o Senhor. Jesus Cristo olhou para Pedro, virou para ele e repreendeu a Pedro. E disse assim, olha o que ele disse no versículo 23. Para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Irmão Fernando, o que você está querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso, meus queridos, é que nós devemos tomarmos muito cuidado com o que sai da boca de outras pessoas. Pedro vivia com o Mestre Jesus Cristo. Pedro, ele almoçava, ele jantava, ele tomava café da manhã com Jesus. Pedro, ele caminhava. Pedro, ele pescava. Pedro, ele acompanhava os milagres que Jesus Cristo fazia. Mas Pedro, na sua inocência, nem imaginava que o que estava saindo da boca dele não provinha de Deus, e sim de Satanás. Olha como isso é profundo. Pedro jamais desconfiava. Pedro queria defender Jesus Cristo. Ele não queria que aquilo acontecesse. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele sabia o que estava saindo da boca de Pedro. Quantas vezes você está com seu problema de ansiedade, de depressão, você procura um médico? Eu não estou falando que não é para procurar, que isso fique bem claro. Mas toma cuidado para quem você se abra. Toma cuidado para quem você abra o teu coração. Se Pedro foi influenciado por Satanás naquela época, imagina nos dias de hoje. Imagina o que não pode acontecer nos dias de hoje. Às vezes você acha que a pessoa é seu amigo, é sua amiga. Você abre o teu coração e aquelas palavras que saem da boca daquela pessoa não provém de Deus, não provém do Espírito Santo, provém do maligno. Toma muito cuidado com isso. Tenha o seu particular com Deus, dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto como orienta a palavra. Vai lá no teu canto, dobra os teus joelhos e derrama toda a tua ansiedade, todos os seus problemas nas mãos do Senhor. Se humilha, como diz em 1 Pedro, humilhe-se debaixo das poderosas mãos de Deus, e no tempo certo Ele vai te exaltar. E lança sobre as mãos dele, só dele, toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você até agora, e Ele não vai te abandonar. Amém? Mas não abra tua boca com o homem. Nós temos que tomarmos muito cuidado. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos disso, mas
eu quero deixar para você que esses versículos entrega toda a sua ansiedade e os seus problemas nas mãos de Deus, porque Ele vai te ajudar, eu tenho certeza disso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração para nós estarmos orando juntos, uns pelos outros. Amém? Que Deus abençoe todos vocês, que fiquem na graciosa paz do nosso eterno Deus e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.